No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram, dizendo quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E da consumação do que, igreja? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários, não estou ouvindo, gente, em vários. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, odiar uns, eu não estou ouvindo, odiar uns, levanta a cabeça, olha para cá, e é o que está acontecendo hoje. O amor está se esfriando na terra, e é um odiando o outro. E sabe o que é mais triste? É que é os próprios da igreja, um lutando contra o outro. Sabe por que olha para mim, sabe por que muitas almas não são ganhas? Porque muitas das vezes a igreja não se une. Se a igreja fosse mais unida, a igreja era mais forte. A gente não vê macumbeiro falando mal de outro macumbeiro, mas a gente vê pastor falando mal de outro pastor. A gente vê obreiro falando mal de outro obreiro. A gente vê irmãos da igreja falando mal de outro irmão. Isso não é para acontecer no nosso meio, porque nós servimos a Cristo, a um Deus só. Mas sabe o que está acontecendo? A palavra está se cumprindo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. É muito escândalo. É muita gente escandalizando o evangelho. Um dia a gente foi evangelizar uma pessoa. Sabe o que ela falou para a gente? Sabe por que eu não vou para a igreja? Porque é muito crente brincando com a palavra. No dia que eu for ser um crente, eu vou ser um crente. É de verdade. Mas é verdade. Tem muita gente brincando com a palavra. Tem muita gente envergonhando o nome do Senhor. Você concorda comigo, sim ou não, gente? As pessoas, olha para mim. As pessoas, em vez de honrar o evangelho, muita gente tem sido motivo de desonra. Um dia eu fui evangelizar outra pessoa e a pessoa falou assim: o que é que eu vou fazer na igreja dos crentes? Porque tem muito crente que está dentro da igreja, mas sai da igreja e vai beber cachaça. Olha a irmã falando para mim. O que adianta eu ir para a igreja do crente? Porque tem muitas pessoas que estão com a Bíblia debaixo do braço, chega dentro de casa, xinga palavrão, chega dentro de casa, dá um mau testemunho. O que eu vou fazer na igreja dos crentes? Que a gente vê um bocado de crente dando mau testemunho. Eu não. Quando eu vou para mim ser um crente de verdade. Até para evangelizar hoje está complicado. E agora que está pior, sabe por quê? Porque chegou a internet. Depois que chegou a internet, bagunçou tudo. Porque na internet, olhe para mim, as pessoas muitas das vezes, elas se alimentam de coisas negativas. Sabe por que tem muita gente que não vem para a igreja mundial mais? Porque ela viu alguém falando mal do apóstolo, o diabo manchou o coração dela, ela não vem mais para a igreja. Mas ela se esqueceu que quando ela chegou na igreja mundial, ela chegou toda esfacelada e o Deus da vida do apóstolo mudou a vida dela. Agora, depois que ela viu todo mundo falando mal do apóstolo, ela também fala mal, está errado. Desculpa pelo que eu vou falar, não se escandalize. Você nunca pode cuspir no prato que você come, porque foi nessa igreja que Deus mudou a tua vida. Não foi o bispo Marcelo, não foi eu, não foi ninguém, não foi nem um apóstolo, foi o Deus dessa obra. Muitas das vezes, olhe para mim, eu já vi pessoas dizer assim: eu vou sair porque por causa disso, por causa daquilo, eu vou sair porque o homem me decepcionou. Você nunca pode sair da igreja por causa de ninguém. Porque quem te salvou não foi bispo, quem te salvou não foi pastor, quem te salvou foi Deus. Se não fosse Deus na tua vida, você nem vivo estava. Você está na igreja por Deus, você serve a Deus. Pode todo mundo te desamparar, pode todo mundo te decepcionar, mas Deus nunca vai te decepcionar. Sabe por que tem muita gente que se afasta? É porque olha para o homem. Sabe por que tem muita gente que se afasta?
Porque não está firmado na palavra. Porque quem está firmado na palavra caminha, mas não se cansa. Corre, mas não se fadiga. Sabe o que está faltando? As pessoas viver a verdade, viver a palavra. Porque a Bíblia está dizendo que muitos hão de se escandalizar, trair e odiar. Trair e Sabe o que, é que o diabo quer fazer dentro da igreja? É colocar um contra o outro. Quando o diabo coloca confusão, ele sai e deixa ali as pessoas brigando. Ele quer colocar confusão. Ele quer colocar confusão na igreja. Ele quer colocar confusão na sua casa. Porque aonde tem confusão tem a presença do diabo. Aonde tem paz tem a presença de Deus. A partir de hoje, olha aqui nos meus olhos. Se alguma pessoa te feriu, se alguma pessoa te machucou, perdoa ela. Ah, bispo, mas o que ela fez por mim não tem perdão. Mas mantém teu coração limpo, porque se Jesus voltar, você tá preparado para ser salvo. Porque se tu ficar com teu coração sujo, se Jesus voltar hoje, tu perde a tua salvação estando dentro da igreja. Sabe o que está faltando em muita gente viver o primeiro amor? Tem gente dentro da igreja que começou tão bem, no caminho foi se perdendo. Tem muita gente dentro da igreja que começou na fé, chegava na igreja, orava mais, lia mais a Bíblia, jejuava mais. Hoje estão vivendo no piloto automático. Vivendo no quê? Vivendo no quê? Já não ora mais. O tempo que era para ler a Bíblia, passa o tempo todo no celular, passa o tempo todo no Facebook, passa o tempo todo no Instagram, passa o tempo todo nas redes sociais. Aí muitas vezes passa perto da Bíblia e Deus fala, me abre, eu quero falar contigo. Mas a pessoa não tem mais tempo para ouvir a Deus. É por isso que está aí. Porque não tem tempo para Deus. E aquele que não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Ou você vive a fé, ou então Jesus volta e você perde a salvação estando dentro da igreja. Cadê o pastor?